Mercedes Batista nasceu em Campos no início da década de 20. Bailarina e coreógrafa, foi a primeira negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aqui ela viveu por pouco tempo, a mãe dela era costureira e logo se mudaram para o Rio de Janeiro. A Mercedes teve várias profissões, uma que atraiu ela, digamos assim, para a cultura, eu digo que foi ser bilheteira de cinema. Trabalhar na bilheteria de cinema, né? Eu acho que isso atraiu ela para as artes, para a cultura, né? E a Mercedes se atraiu pela dança, né? Ela vai fazer escola de dança no Rio, na Tijuca. Depois ela vai participar do corpo de baile, né? Ela vai se tornar a primeira bailarina negra do Teatro Municipal, né? Mas, infelizmente, a Mercedes não teve muitas chances, né? E sobre dança, acho que a Ivana pode falar um pouco mais. Até porque, gente, a Ivana interpreta a Mercedes Batista numa peça teatral que está rodando todo o país. Ivana, como é que está sendo para você representar a Mercedes? Está sendo maravilhoso, né? Porque eu sou campista também e poder difundir essa história, né? Principalmente a parte da história da mulher por detrás dos feitos, né? Porque tem uma questão assim que se eu pudesse encontrar com ela, eu ia perguntar ela assim, sabe? Como que você fez para não desistir? Porque a Grazi falou, né, que ela foi a primeira bailarina do Teatro Municipal, mas ela foi passando em todas as etapas. Quando chegou à última etapa, ela não foi avisada. E aí tinha um médico no corpo de baile que gostava muito dela, porque ela era muito talentosa. Ele conseguiu com que ela fizesse as provas com os meninos. Ela fez a prova com os meninos e ela conseguiu passar. Só que é isso, ela não teve chance, né? E poder contar essa história através de uma forma lúdica, através do espetáculo, com canto, dança, poesia, né? E fazer com que essa história chegue a pessoas de várias idades, de várias cidades, de várias situações, é um prazer. Como é que foi construir esse personagem? Então, para construir o personagem, eu tive a ajuda da Grazi. Sem querer, ela me ajudou, né? Porque foi em 2020. Conta aí. 2022 eu conheci a dona Ruth Souza, que era amiga de Mercedes, amiga pessoal, e que possuía um acervo e queria doar para a Prefeitura de Campos, né? Então eu tive esse contato com ela, conheci as histórias de Mercedes, e aí eu estava encantada a partir do momento que eu comecei a ver as fotos da Mercedes. Eu falei que parecia muito com uma campista que eu conhecia, né? A Ivana. E para me surpreender, a Ivana me manda uma mensagem falando que era segredo ainda, né? Mas Grazi, eu vou interpretar a Mercedes no teatro. Eu fiquei, nossa, tem tudo a ver, porque é de arrepiar o quanto ela é parecida com a Mercedes. Você se acha parecida? Eu tô cada vez achando mais, porque é todo mundo dizendo que é parecida, né? E aí a gente acaba achando. E foi através desse contato, né, que ela teve com Dona Ruth, que ela me passou o contato de Dona Ruth, foi que eu comecei essa pesquisa dessa mulher por detrás dos próprios feitos, né? E foi aí que eu comecei a escrever esse personagem, sabe? Assim, a colocar ele em mim. A convite de uma coreógrafa e antropóloga americana, foi para os Estados Unidos, onde atuou em uma companhia de dança exclusivamente formada por bailarinos negros. Foi neste lugar que a campista teve aulas de dança moderna e tomou parte do ativismo negro. De volta ao Brasil, funda o Balé Folclórico Mercedes Batista, responsável pela consolidação da dança moderna no país. Eu acho que devido até ao preconceito que ela estava passando nessa fase no teatro, ela se dedica ali ao teatro experimental do negro, né? E ela entra nesse movimento negro. A partir desse movimento negro, ela consegue uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, com uma antropóloga, a Catarine, e aí ela vai em busca de pesquisar, né, essa dança afro e principalmente aqui a brasileira também. Ela incorpora isso para ela, tanto para a militância dela, quanto na dança também, né? E ela acaba virando uma das referências na dança afro-brasileira. Isso é muito interessante, que como a Ivana estava falando aqui em off, existem ex-alunos, muitas pessoas que têm ela como ícone, né? Como uma referência.
E a gente acabou nesse encontro com Dona Ruth, né, gerando um acervo impressionante que está aqui no museu, que de vez em quando a gente expõe aqui, mas também uma exposição itinerante, que circula aí pela cidade, contando a história dessa mulher campista negra, né, até onde ela chegou. E é muito interessante também, Dorlane, a gente perceber que às vezes precisou ela ir lá ser reconhecida fora do país, fora do nosso país, né, para ser reconhecida aqui no Brasil. Então a gente tem aqui cartazes, né, dela com um espetáculo em Portugal, na Europa, entendeu? França. Na verdade, ela teve mais oportunidade fora do Brasil do que aqui. Ela decodificou esses passos e trouxe para o palco. Com isso, também não tinha muita abertura no Brasil, né? Mas os empresários internacionais ficaram enlouquecidos com o que ela tinha. E aí nasce a grande empreendedora, não tinha essa palavra na época, né? Mas ela era uma grande empreendedora da arte. Por quê? Ela ensaiava, coreografava, ajudava nas canções e ainda vendia os espetáculos. E aí Dona Ruth dizia que assim, ela recebia o dinheiro e pagava tudo em cash, todo mundo assim. Então assim, ela conseguiu, é isso que me encanta muito nela. Ela empreendeu a arte dela independente de qualquer coisa, né? E aí ela volta para o Brasil, porque ela tem que voltar porque ela era concursada do Teatro Municipal, e aí ela volta e acaba ganhando uma cadeira no Teatro Municipal de dança afro, né? E ali, como você falou realmente, né, ela como bailarina do corpo de baile do Teatro Municipal, foi o comecinho da carreira dela, né? Foi algo que é engraçado falar sobre isso, mas se ela não tivesse, de alguma forma, sido colocada de lado, talvez ela não se juntaria aos seus de forma tão forte, tão contundente, para escrever o seu nome na história e mudar até o desfile do carnaval. Pois é, tem essa história também. Agora, Dona Ruth, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho dela também, porque talvez se não fosse Dona Ruth conhecer vocês, a gente nem estaria começando essa conversa aqui agora, né? Dona Ruth Souza, ela também é da cultura, ela é cantora, né? E ela era amiga de Mercedes, ela cuidou da Mercedes nos últimos anos de vida também, e ela possuía esse acervo. Algumas coisas ficou com ela também fez questão de ter essas lembranças da Mercedes, que eu falo com muito carinho, que é um acervo muito afetivo, né? Então a gente tem aqui desde roupas da Mercedes, a objetos cenográficos que ela usava, né? Pulseiras, a gente tem muitos acessórios, né? Muito bonitos acessórios que fazem parte até de algumas fotos que a gente está vendo na exposição. E Dona Ruth é essa pessoa muito carinhosa e dedicada à memória da sua amiga. Então, até no Rio de Janeiro existe ali na prainha uma estátua, né, uma escultura dedicada a Mercedes Batista. Na Pedra do Sal. Que foi Dona Ruth, né, e os amigos de Mercedes que juntaram uma verba para pedir um escultor para realmente fazer, e depois pediu liberação à prefeitura, né, do Rio para ser colocado. E aí, nesse encontro com Dona Ruth, eu me surpreendi com essa história, porque quando eu cheguei até Dona Ruth, eu falei, nossa, chegou a hora de Campos fazer as suas homenagens à Mercedes, sabe? Porque aqui no Rio, a prefeitura do Rio tá realizando, e Dona Ruth, não é bem assim, sabe, Grazi? Aí foi lá, trouxe os boletins, me mostrou. Então, é impressionante essa dedicação à memória da amiga, sabe? Pós a morte, sabe? E a forma e o cuidado como ela cuidou desse acervo, e ela queria doar para um local especial, na cidade natal da Mercedes, né? Um museu histórico. E Ivana, você assim, já conhecia a história dela, mas depois que você passou a ter mais detalhes, até mesmo com a Dona Ruth, como é que é a impressão que você tinha antes de Mercedes e depois? Então, eu sou da dança também, e a gente tinha uma impressão muito deturpada, sabe? Que era a bailarina preta, eu até falo sobre isso, né? A bailarina preta que não deu certo no balé e foi parar na dança afro. Tem essa frase no texto. Sempre foi passado assim pra gente.
sabe? Como se ela não tivesse conseguido ser uma bailarina dentro do Teatro Municipal porque não tinha competência, né? E aí a gente descobre que é exatamente o contrário. O Teatro Municipal é que não conseguia comportar a potência daquela mulher, né? E aí ela volta com um grande espetáculo chamado África, e aí o Teatro Municipal abre as portas para os bailarinos negros, né? E você, rodando o Brasil, contando essa história, como é que você se sente ao final de cada espetáculo? Ah, eu me sinto muito emocionada, assim. Porque a história também faz parte, a minha história também é contada de uma certa maneira de todas as mulheres pretas, né? Eu falo sobre a Mercedes, mas sobre o meu olhar, né? Tem isso. Então, eu sinto que a gente incentiva e toca muito no coração, principalmente das mulheres, meninas e adolescentes negras, de que podem sonhar, podem querer, poder querer, se sentir, eu posso querer. Eu acho que isso é a primeira coisa, né? Que muitas vezes é tirado da gente isso, de poder querer. Então, quando as pessoas começam a falar sobre isso, eu não conhecia essa história, e ter uma referência, né? Demorei 2 anos para entender o porquê que ela não desistiu. Conta pra gente por quê. Porque Dona Ruth dizia o seguinte, que ela sempre passava em frente ao espelho e dizia: eu sou Mercedes Batista. Eu demorei um pouco para entender isso, porque esse eu sou é se reconhecer como alguém que pode. É olhar para dentro da gente mesmo e dizer: eu sou merecedora, né? Eu sou filha, né, do Criador, então eu mereço, eu posso. Então disse que ela fazia isso todo dia, porque a sociedade diz pra gente, principalmente mulher negra, que a gente não pode. Agora você, Grazi, diante desse acervo que vocês têm aqui hoje, como é que você, como historiadora, se sente em poder contar essa história? Porque quando as pessoas vêm até uma exposição, ou até mesmo quando vocês conseguem ir a outros lugares, mostrar, é também um dever como historiadora e de informar as pessoas mais conhecimento sobre alguém que é importante aqui e é da nossa região. Justamente, Dona Rolando, eu acho que é uma oportunidade. Enquanto historiadora, eu fico muito contente de revelar histórias de campos que poucas pessoas conhecem, né? E a Mercedes é isso, né? Às vezes, como o Ivano falou, ela é vista de uma forma muito ruim, né? Então, mostrar realmente quem foi a Mercedes, a trajetória dela e até onde ela chegou, saindo daqui de Campos ainda menina, é muito importante a gente revelar isso, principalmente para essa nova geração, para as meninas campistas que também sonham em ser, né, bailarinas. Então temos uma bailarina campista que se dedicou à dança e virou um ícone aí, né? Então, para mim, é muito prazeroso levar essa exposição. Por isso que o intuito inicial não era só fazer uma exposição no museu que vai durar 1 mês, 2 meses. Era criar uma exposição itinerante para circular pela cidade. E agora vocês pretendem também fazer um ponto fixo aqui no museu? Sim, com o acervo, porque a exposição, né, ela vai para as escolas, estava agora na UF, né? Mas a gente tem um acervo muito de memória afetiva que a gente quer fazer uma sala dedicada à Mercedes e que a gente está em estudo agora, já que a gente também está com edital, uma verba para mudar a expografia do museu, então vai ser a chance da gente fazer essa homenagem à Mercedes aqui no museu. E Ivano, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo agora, que têm a oportunidade de ir à exposição e assistir a peça? Eu vou dizer a mesma coisa que eu falo, né, no final de todo espetáculo, assim, que eu perguntei a Dona Ruth se ela achava que o Mercedes queria deixar esse legado para meninas pretas fazer aula de balé, né? E aí Dona Ruth disse para mim que, na verdade, o que ela queria era que as pessoas se sentissem
com a vontade de se movimentar, o movimento da vida, sabe, se movimentar. Ela trouxe a dança para isso, né? Mas esse movimento pode ser naquilo que você resolve escolher, aquilo que tem afinidade para você. Então é essa a mensagem, né? Se preparar e se movimentar. E você ficou emocionada. E nós também. Ivana, obrigada por estar eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade, muito. E Graça também, sempre compartilhando conhecimento com a gente. Obrigada mesmo, vocês sabem que tudo a ver, viu? Obrigada.